está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário os seus adoradores adorem-o em espírito e em verdade.
trazer os nossos dízimos e ofertas à casa do tesouro. Isso é um momento de muita alegria para nós, né? Os visitantes não se sintam constrangidos, né? Esse é um momento de alegria que Deus dá ao nosso coração de poder estarmos contribuindo na casa dele. A palavra de Deus diz em Malaquias 3:10, diz: trazei todos os dízimos à casa do depósito do templo, para que haja mantimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vos abrir as comportas do céu e derramar bênçãos sobre vocês, tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que as pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão os seus frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Nós trazemos os dízimos à casa do Senhor porque é mandamento do Senhor. É isso que a Bíblia nos manda e nós entendemos isso e com muita alegria nós fazemos isso. Existem algumas formas diferentes de você trazer o dízimo à casa do Senhor. Você pode fazer online a sua transferência, né? ipboston.org/doar, né? Aí lá tem as ferramentas que você pode, os atalhos para você fazer. Você pode depositar ali perto ali, logo no fundo da igreja, no gasofilácio também. Nós vamos orar agora. Eu queria pedir mais uma vez que você se levantasse em reverência ao nome do Senhor. Vamos orar agradecendo a Deus pelos nossos visitantes e pelos dízimos. Senhor Deus, ó Pai, nós te agradecemos, ó Pai, mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui para louvar o Seu nome, ó Pai, para agradecer o Senhor, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por o Senhor ter nos enviado, Senhor, ó Pai, novos convidados, ó Pai, em nome de Jesus, que a Tua bênção, o Teu amor possa estar inundando o coração deles, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que possam conhecer mais do Senhor, ó Pai, e que a Tua bênção possa estar inundando o coração de cada um. Em nome de Jesus, te agradecemos também, ó Deus, pelos dízimos e ofertas levantados aqui na Tua casa. Ó Pai, te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, estar orientando aquelas pessoas que vão gerir esses recursos, ó Pai. Que eles possam estar recebendo do Senhor, ó Pai, a orientação de como dispensá-los corretamente, ó Pai, de como, ó Pai, aplicá-los, Senhor, ó Pai, na Tua obra, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder contribuir, te agradecemos pelo trabalho, te agradecemos pela saúde, te agradecemos, ó Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, continue conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Nós convidamos os nossos irmãos Nicolas e Jéssica, eles estão apresentando a Donatella Matos da Silva, estão apresentando ao Senhor. Quando estivermos para apresentá-la diante do Senhor, eu vou convidar a família então para estar tomando lugar conosco aqui à frente. Amém? Amém. Vamos orar. Eu peço aos irmãos que se coloquem de pé e estendam as mãos sobre a Donatella. Amém? Como igreja, estamos abençoando esta criança agora. Pai amado, vê esta tua filhinha, Senhor Jesus, tua filha. Pai amado, Senhor Jesus, é assim uma parte deste corpo que fazemos como igreja de Deus, a recebemos assim e declaramos sobre ela a tua bênção, a tua graça, o teu amor, a recebemos neste corpo de Cristo Jesus, para que um dia juntos possamos receber a recompensa dos nossos esforços, a salvação e a glória eterna em Cristo Jesus. É assim que sobre você eu declaro a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Donatella, e que você cresça saudável no espiritual, no físico e no emocional, para a glória do Senhor, o nosso Deus. Eu te abençoo agora e sempre. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Leiam comigo que diz Efésios capítulo 6, do verso 10 ao verso 12. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, em algumas versões contra carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Que o Senhor esteja aplicando a sua palavra no nosso coração, em nome de Jesus, e você pode se sentar. Se você tem acompanhado as notícias recentemente, e essa semana a gente estava fazendo uma visita e o irmão estava falando que ele dirige 45 minutos e ele fala: pastor, eu estou ali sempre ouvindo as notícias e intercedendo, mas você vai ver que o nome da Rússia e da Ucrânia está em tudo que você vê, em tudo que você ouve, e a gente sente assim que o mundo em geral está tenso. Mais uma vez, a possibilidade de guerra está nos cercando. Mas é tão engraçado que a gente tem ouvido tanto, a gente tem vivido tantas coisas diferentes que parece que a gente se acostumou com essa palavra e os seus acompanhamentos. Faz parte do nosso vocabulário, a guerra contra a injustiça, a guerra contra o Covid, a guerra contra o terrorismo, guerra contra as drogas e por aí vai. E parece, porque a gente já viu um pouquinho de tudo, que pouca coisa nos choca. Pouca coisa nos assusta. Parece que a gente vê a notícia e é assim, mexe com a gente por um tempo, e daí a pouco a gente perdeu um pouco a sensibilidade. Já percebeu isso? E aí você já fala assim: já cansei dessa notícia, não consigo mais, eu quero ver mais número de mortes do Covid, não quero mais ver isso sobre a Síria, eu quero ver mais. E ali você vira a página e continua a sua rotina. E eu fico pensando, se nós nos tornamos assim, insensíveis pelas coisas que nós vemos, pelas coisas que nós ouvimos, como está o nosso coração com as coisas invisíveis? E nessa manhã eu gostaria de estar pensando com você a respeito da guerra invisível. Se você for pensar, Jesus fala muito em todo o seu ministério sobre a luta contra o império das trevas. Se você já leu em Mateus, no capítulo 4, Jesus tem uma experiência
espiritual, sobrenatural no físico. Quando ele é levado ao deserto e ali ele é tentado por Satanás. E a realidade é que existe um mundo invisível que está totalmente ligado ao mundo que nós vivemos, quer pensamos nele ou quer não imaginemos. E essa guerra espiritual, ela está acontecendo diariamente. Seja você um participante ativo ou inativo nela. E o espírito do professor sempre está em mim, então eu gosto de visualizar as coisas. Eu fico pensando, quando Deus passa os olhos pela humanidade, o que Ele vê? Quando Deus passa os olhos sobre a sua igreja, sobre o seu povo, o que será que Ele vê? Será que Deus vê soldados, pessoas que estão prontas, pessoas que estão ativas nessa guerra? Será que Deus olha para nós e vê um exército? Eu gostaria de compartilhar com vocês uma pesquisa. Eu li esse artigo algumas semanas atrás. Essa pesquisa foi feita pelo Pew Research Center Survey. E ela revela que, essa pesquisa é atual, que 29% dos adultos que vivem nos Estados Unidos hoje não têm mais nenhuma afiliação religiosa. E os millennials lideram esse número. 32% dos participantes dessa pesquisa disseram que são inativos em sua vida de oração ou abandonaram a prática por completo. Nos últimos 18 meses, a pesquisa revela que um grande número de pessoas não voltaram a congregar em suas igrejas, seja de forma presencial ou seja de forma virtual. No entanto, a mesma pesquisa revela o aumento extraordinário do uso da tecnologia, constando que 57% da população, não dos Estados Unidos, do mundo, 57% usa diariamente redes sociais como Facebook, Instagram, TikTok, and so on, em uma margem average. Ou seja, mais ou menos de 3 horas por dia. Vocês conseguem ver os extremos? Existe uma guerra espiritual acontecendo diariamente. Mais uma vez, seja você parte dela, conscientemente ou não, esses números me entristecem, porque revelam uma grande quantidade de pessoas, talvez de origem cristãs, ou como eu gosto de falar, pessoas simpatizantes, que não são pessoas que assumiram um compromisso com Deus, mas são pessoas que querem carregar essa tradição religiosa, mas pessoas que estão vivendo a sua vida como se a vida fosse o resultado do acaso. Ignorar a realidade espiritual é irresponsabilidade. O crente que é negligente com relação ao que está acontecendo nos ambientes espirituais é um crente negligente e irresponsável. Ou então não acredita na volta de Jesus. Essa passagem que nós lemos é uma passagem tão conhecida e ela fala sobre isso. This is a passage for us. It's a wake-up call. Essa passagem está aqui para fazer eu e você pensar e talvez trazer dentro da gente um despertar. Eu quero te perguntar nessa manhã, enquanto nós meditamos sobre essa passagem, quem é você no meio dessa guerra? O que Deus vê quando Ele olha para você?
um soldado ativo ou mais uma vítima de guerra. E aqui eu gostaria de compartilhar estratégias sobre a guerra invisível dentro deste texto. Por favor, se você tem a sua mensagem, não feche. Eu peço que, se você está usando o celular, que você, por reverência e respeito ao Senhor e à sua palavra, que você permaneça apenas na Bíblia ou no blog da igreja. Mas eu gostaria que você acompanhasse comigo nessa manhã. E a primeira coisa que eu quero te desafiar, se você acredita na palavra de Deus, se você acredita que existe uma guerra invisível acontecendo, é que você precisa conhecer o seu inimigo. Efésios capítulo 6, do verso 10, novamente nós já lemos, eu gostaria de ler com vocês. Paulo está dizendo, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Uma frase só. Fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Irmãos, essa guerra, ela está acontecendo. E como servos do Senhor, nós deveríamos entender quem o nosso inimigo é e conhecer as suas estratégias. Nós temos militar na nossa família e se alguém já serviu ou tem alguém no exército, sabe que em uma campanha militar é algo que todo comandante fala para o seu exército: nunca subestime a força do seu inimigo. Ah, Carla, você está colocando o diabo em foco. Muito pelo contrário, eu estou querendo que você entenda que você não pensar a respeito do diabo é exatamente isso que ele quer. Tem gente que tem esse tabu e essa superstição e nem fala o nome do diabo. Fala, sabe, o cara ruim, aquele do lado de lá. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. O diabo é o nosso inimigo. Eu vou falar de novo para ver se vocês recebem a reação. O diabo é o nosso inimigo. Pelo menos balança a cabeça, igreja. Ele é o nosso inimigo, ele é o chefe do partido oposto, ele é o inimigo da igreja, o inimigo da noiva do cordeiro, o mestre do engano e das mentiras. E o servo do Senhor não deveria cair nas ciladas do diabo de forma desapercebida. Ele está desde o princípio tentando nos afastar do Pai. Desde Gênesis, e deixa eu te falar, ele vai fazer isso até o Apocalipse. Todo soldado, ele precisa se encontrar preparado para a batalha. Paulo nos aconselha a fazer isso. Fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder, aonde estão os guerreiros espirituais. Será que nós estamos conscientes da realidade espiritual que nos cerca? Será que nós enxergamos os perigos malignos que estão presentes mesmo quando nós não vemos? Sabe, irmãos, quando as minhas meninas eram pequenininhas, como o Nick e a Jess vieram apresentar a pequena Donatella diante do Senhor, quando o pastor sempre teve um espírito de protetor. Quando a gente chegava em algum lugar novo, ele parecia assim, o detetive Sherlock Holmes, sabe? Ele já falava assim comigo: amor, aquela janela está aberta, amor, eu vi aqui que essa quina aqui, olha, pode acontecer isso, já fica perto daqui, amor, a porta não fecha direito, amor, esse tapete está escorregando. Era assim, eu falava: calma, amor, calma. E ele tinha assim esse espírito, não, já chegava no lugar assim, investigando. Por quê? Quer proteger nossas crias, nossos pintinhos, no nosso caso, nossas bezerras. Aonde está o espírito, a antena espiritual do soldado, do exército do Senhor? Aonde está? A nossa antena espiritual parece estar sintonizada com tudo. Everything else except.
Será que nós vemos? Tem gente, quantas vezes eu já ouvi falar, mas nem tudo é o diabo. Realmente, nem tudo é o diabo. Mas quando é, você sabe? Quando é ele, você reconhece? Você tem discernimento? Hoje de manhã nós estávamos estudando um pouquinho sobre Salomão, sobre a sabedoria. Qual o seu segredo de sucesso? O que você acha que é sucesso na vida? Uma pessoa que tem posse, uma pessoa que tem status, ou uma pessoa sábia? Uma pessoa que está sintonizada. E deixa eu te falar, talvez você não esteja levando o diabo a sério, mas ele está sério com você. Ele não tem uma outra intenção na vida a não ser te destruir. Será que nós entendemos que o diabo e as suas ciladas existem? 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, de 8 a 9, Pedro diz o seguinte: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O que fazer então contra esse inimigo? Pedro diz: resistam-lhe. O que é para a gente fazer, igreja? Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. A guerra é mundial. Nós somos com pessoas no mundo inteiro que se dizem cristãos. Sabe, irmãos, às vezes a gente ora tanto pela igreja perseguida. Às vezes a igreja perseguida é mais fiel do que a igreja que não é perseguida, porque eles estão conscientes da luta que eles passam. E nós, muitas vezes, no Ocidente, entramos nessa zona de conforto, porque a gente tem tudo o que a gente quer. E deixa eu te perguntar, com quem você acha que o diabo está mais satisfeito? Com aquele que está sofrendo, mas está fiel, ou aquele que está acomodado e se tornou apático? Muitas vezes nós estamos sendo partes dessa geração, uma geração insensível. Olha, nos comove por alguns segundos e depois passou. O diabo é o nosso inimigo. Temos consciência disso? Apocalipse 12, 12, eu vou ler apenas a parte B, que diz: mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Até o diabo sabe que o tempo dele está se findando, mas nós continuamos vivendo a nossa vida, dia após dia, insensíveis, apáticos, displicentes, negligentes, como se a gente fosse viver até a eternidade, como se nós vamos chegar na eternidade, mas como se a gente fosse viver aqui para sempre. Hoje o Silvio falou uma coisa tão bacana, falou: gente, a gente está envelhecendo, que massa! Sabe por quê? Porque da mesma forma que nós nascemos, um dia a gente vai morrer, a não ser que o Senhor Jesus nos arrebate antes disso. Mas é certo. Porque nós estamos vivendo a nossa vida como se nós fôssemos pessoas inatingíveis. O diabo está lutando contra nós, ele está lutando contra você, tentando destruir a sua fé, tentando te distrair do que Deus está falando, como ele fez com Adão e Eva lá no jardim. Foi isso mesmo que Deus falou? Um homem e uma mulher? Não, mas você não escolhe quem você ama. Você tem que ser feliz. Não, essa coisa, a cultura da Bíblia era uma, sabe? A cultura de hoje é outra. Mas Deus mudou?
Não, a palavra de Deus diz que tem um dia do Senhor, mas nesse dia, sabe, tem outras prioridades. E assim entra dia, entra ano, passa ano, e as coisas estão ficando cada vez mais frias no meio do povo de Deus. O diabo está tentando transformar mentiras em verdades falsas, e vemos essa geração, muitas vezes nós, comendo isso como se fosse banquete. O diabo está tentando destruir a sua família, ele está tentando destruir você. Você está alerta? Você está vigiando? É você um soldado ativo ou mais uma vítima de guerra? A segunda estratégia que eu gostaria de falar com você nessa guerra invisível é que não somente você tem que conhecer o seu inimigo, mas você também precisa conhecer os aliados que ele tem. Acompanhem comigo em Efésios 6, se você não fechou a sua Bíblia, no verso 12. E esse verso, a gente tinha que decorar na escola dominical. Eu, pelo menos, na minha adolescência tive. Pois a nossa luta não é contra seres humanos ou contra carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A palavra usada aqui para luta poderia ser traduzida em inglês como wrestling, ou luta livre. Ou seja, é uma luta que acontece até que um dos dois esteja no chão e bata e diga, eu desisto. Essa é a luta que é usada aqui, de acordo com Paulo. O que a gente chama until a knockout happens. Até que alguém esteja no chão e se entregue, essa luta vai continuar acontecendo. É extremamente importante que você entenda que o diabo não está sozinho lutando contra você. Ele tem muitos aliados. Lá em Apocalipse diz que ele arrastou 1/3 do exército quando ele caiu. Veja quantas palavras Paulo usa para mostrar a extensão das forças opostas nessa guerra. Poderes e autoridades, que no original poderia ser regentes ou poderes cósmicos. Dominadores deste mundo de trevas, em grego essa palavra que eu já ensinei para os adolescentes, cosmocrator. E eu tenho certeza que eu não devo estar falando isso direito, mas vai aí para você. Cosmocrator, alguém que anseia por controlar tudo. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, esses seres, gente, tem uma dimensão aqui, mas tem uma dimensão que a gente não enxerga, que está acontecendo justamente ao mesmo tempo. Sabe, eu fico pensando na história de Eliseu e do seu servo Geazim, quando ele ia para a guerra e o seu servo começou a ficar com medo, viu todo o exército inimigo e ele fala, meu senhor, eu vou despedir do meu pai e da minha mãe, porque já se foi. E Eliseu fala, Senhor, abre-lhe os olhos. E eu fico ansiando no meu coração, se apenas por um segundo, se o Senhor abrisse os nossos olhos. Neste lugar, e você olhasse, você acha que nessa igreja só tem anjo? Você acha que porque esse santuário é um lugar onde o povo de Deus habita, você acha que aqui dentro só tem anjo? Eu quero te dizer que não. Até mesmo quando você está com o seu celular na sua mão, existem potestades, principados, hostes espirituais que querem tirar a sua atenção do que Deus está falando, do que Deus está fazendo dentro deste lugar. E eu quero te dizer que muitas vezes demônios são bem-sucedidos aqui dentro. Porque eu e você estamos muito ocupados
para ver, abrir os nossos ouvidos, abrir os nossos olhos para enxergar e com o nosso coração sensível para o que Deus está fazendo. Senhor, abre-lhe os olhos, até que essa era passe. As forças demoníacas, mesmo que já foram derrotadas por Cristo na cruz do Calvário, eles são, irmãos, derrotados, são espíritos derrotados, mas até que o Senhor Jesus tome o controle, até que o reino do Senhor seja estabelecido, eles têm autoridade para se opor a mim, a você e a todo filho de Deus. Essa é a realidade, não seria guerra se não fosse assim. Será que nós temos consciência dessa realidade espiritual? Há pouco tempo atrás, uma irmã veio me procurar e ela estava contando para mim uma experiência que ela teve, uma experiência sobrenatural dentro da sua casa. E eu fiquei apaixonada pelo que Deus permitiu que ela visse. E eu disse para aquela irmã, sabe, às vezes Deus permite que o sobrenatural nos assuste, nos toque, para a gente lembrar que o mundo natural não é o único que existe. E o Senhor está nos dando tantas oportunidades para entender que a dimensão espiritual, ela é real e que ela está em movimento o tempo todo. Pense em tudo que Jesus nos ensinou a respeito da guerra invisível. Há mais de 25 versos nos evangelhos que relatam Jesus expulsando demônios. Em Marcos 10, ele dá autoridade aos seus discípulos para fazer a mesma coisa. Em Marcos 9, ele nos ensina que existem espíritos que precisam ser combatidos com jejum e oração. E eu te pergunto, você tem jejuado? Você tem orado? Não estou falando para aquela bênção, para aquela casa, para aquela porta, para você poder expulsar demônio. Nós não conseguimos lutar por nós mesmos, mas nós podemos fazê-lo através do nome de Jesus. Marcos 16, 17, Jesus disse: estes sinais acompanharão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios. Na nossa força nós não conseguimos, mas você crê que há poder no nome de Jesus? Você crê que há poder no nome de Jesus? Irmãos, lá fora esse nome não foi confiado, foi confiado a nós. Ele foi para a cruz, ele venceu a morte, ele foi no inferno e arrebatou das mãos de Satanás a chave. E ele disse: eu compartilho o meu nome com você. É pouca coisa. Aonde estão os soldados que confiaram, receberam essa tarefa? Dormindo, distantes, apáticos. Paulo está aqui dizendo que essa guerra não acontece na dimensão física, não é na dimensão humana. Está na hora da gente se posicionar, nada de perder o foco, nada de lutar contra carne e sangue. Nós nos tornamos um exército fraco quando nós lutamos um contra o outro. Como que a gente vai alcançar vitória assim? Como lutar contra o diabo? O diabo muitas vezes está de braços cruzados, porque a gente está brigando um com o outro. Discórdias, ressentimentos, rixas, julgamentos, decepções. E assim muitos têm abandonado a sua fé, porque têm caído na estratégia dos demônios. Veja, não sou eu que estou falando, 1 Timóteo 4, verso 1. 1 Timóteo 4, verso 1, Paulo diz, o Espírito diz claramente. Sabe o que é claramente, irmãos? É sem venda, é direto, straightforward. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé
e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Parece tão forte isso, mas isso está acontecendo no meio dos nossos. Isso está acontecendo agora. Pessoas que estão seguindo ensinas de demônios, porque não porque está falando, agora eu vou virar satanista. Não, irmãos, não é essa a estratégia. Essa estratégia é a pequena. Porque eles são espíritos enganadores. E no meio dessas falsas verdades, muitos têm se desviado do caminho do Senhor. Você é parte dessa guerra? Contra quem você está lutando? Contra os principados? Ou você está enfraquecendo o exército do Senhor, lutando um contra o outro? É você um soldado ativo ou mais uma vítima de guerra? Em último lugar, esse texto nos ensina que nós precisamos conhecer o nosso inimigo, conhecer os seus aliados, mas nós precisamos também lutar até o fim. O verso 13, Paulo diz: por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito o quê? Ok, vamos tentar de novo. Permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Tudo. Vestir a roupa de guerra é algo milenar. A gente vê aqui Paulo está usando, quando ele tem essa descrição da armadura de Deus, e é uma passagem muito conhecida, mas que eu te desafio a estar estudando, ele está se baseando na roupagem de um soldado romano. E a gente vê que até hoje no exército, seja em qualquer país, a roupagem é diferente. Ele está aqui dizendo, olha, para você vencer a Satanás, você precisa de, nem a palavra não é vestir no original, é revestir. É da cabeça até o pé. Revestir. Porque sem isso é impossível nós ficarmos firmes. É impossível. Todo soldado, ele precisa estar preparado para lutar. E na guerra invisível não é diferente. O soldado precisa ter iniciativa pessoal e participação ativa. Olha, a armadura vem de Deus, mas o soldado é você. Ele te dá a armadura, mas Ele chamou você, a vitória vem do Senhor, mas para que a vitória alcance, Ele chamou um exército. Às vezes a gente não quer a nossa participação, a gente só quer a participação de Deus. É ou não é? E quando a gente não faz a nossa parte, e o inimigo começa a have his way, a gente fala, Deus, espera aí, por que o Senhor está deixando? Por que o Senhor está permitindo? O Senhor está insensível, o Senhor não está vendo. E Deus está falando, filho, eu chamei você. Eu te dei a minha armadura, por que você está descalço? Eu te dei o sapato. Por que você está de braço cruzado? A linha de guerra é ali. Lute até o fim. A parte do Senhor, Ele cumprirá. Mas será que nós temos cumprido a nossa? O que o Senhor espera dos seus soldados? Que eles tenham uma armadura de Deus, que eles estejam dispostos a resistir o diabo, a resistir suas ciladas, a resistir os seus aliados, não apenas no dia cotidiano, mas no dia mau. Veja o que o texto diz. Mas eu escuto um pregador que ele fala que o crente ele não passa dificuldade. Então ele é um apóstata. É um herege. Porque a palavra de Deus está dizendo que é para a gente resistir no dia mau. Crente passa luta? Sim. Crente passa enfermidade? Sim. Crente passa desânimo? Sim.
Crente fica desmotivado? Sim. Crente se decepciona? Sim. Mas não desiste, porque precisa permanecer inabalável. Inabalável. A fé do cristão não é firmada na fé dos outros, é firmada na fé do Senhor. Há alguns dias atrás, o Senhor recolheu uma guerreira, que foi a Ludmila Feber. E eu fiquei pensando nela essa semana, porque é uma mulher que lutou até o final. E ela canta, não desista, não pare de crer, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os seus olhos e vê. Aonde estão os seus olhos? Está tão no natural que você não consegue ver o espiritual. E quando isso não acontecer, nós seremos soldados fracos. O que o Senhor espera dos seus soldados? Que permaneçam inabaláveis depois de terem feito tudo. Como assim tudo? O que isso quer dizer? O que Deus espera de mim? Deus espera que você lute. Lute com oração, lute com vigilância, lute estando alerta, lute repreendendo, lute resistindo o diabo, lute confessando os seus pecados, lute por sua família, lute com a sua família, lute se posicionando contra as trevas. É, minha filha, você acredita ser assim? É, meu filho, seu amigo falou que é desse jeito, mas a palavra de Deus fala diferente. Você não vai ter vergonha de ser diferente. É melhor ser aceito por Deus do que você ser aceito pelos homens. Mas é muito pior você ser aceito pelos homens e rejeitado pelo Senhor. Lute pela sua vida, pela sua família, pela sua igreja. Lute sem desistir, lute até o fim. Lute. Olha, esse é o desejo do meu coração. O que Paulo diz quando ele está chegando no final da sua vida, em 2 Timóteo 4, do verso 6 ao verso 8, eu sei que vai estar sendo projetado, mas eu gostaria de ler na nova versão transformadora. Paulo diz assim, olha que coisa inspiradora. Um homem que passou tantas adversidades depois que ele aceitou a Jesus. Paulo sofreu, irmãos. Paulo passou, tem lista de tudo que ele passou. E eu, sinceramente, admiro, não apenas pelo teólogo que ele é, mas pela sua persistência. E ele diz isso, quanto a mim, a minha vida já foi derramada como oferta para Deus. Ele sabe, o tempo da minha morte se aproxima. E eu imagino assim um suspiro. Lutei o bom combate, terminei a carreira e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera. Isso me comove, porque eu quero falar. Eu quero falar isso. Agora o prêmio me espera. A coroa da justiça. Irmãos. Que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. Veja, esse prêmio não será só para mim, mas para todos. Para todos. Que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Eu vou parafrasear isso. Para todos que estão dispostos a lutar. Para todos que estão dispostos a se posicionar. Aonde estão os soldados que podem dizer como Paulo, sofri sim, passei tribulação sim, passei um tempo desanimado sim, mas eu lutei o bom combate. Combati até o fim, eu caí no começo, Jesus teve que me levantar, teve que mandar irmãos para me ajudar, orarem na minha cabeça, mas eu permaneci fiel, consegui chegar até o fim, resisti inabaláveis. Quem pode dizer como Paulo? Sabe, irmãos,
os jornais não escondem. As coisas não estão bem e tudo indica que não vai melhorar. A possibilidade de guerra está batendo na nossa porta. Mas mais importante do que a Rússia, a Ucrânia, a Europa, é a guerra que já está acontecendo agora. Querendo você ou não, essa guerra invisível está acontecendo e ela afeta você. Essa é a guerra mais perigosa porque ela tem repercussões eternas. Nós não vemos essa guerra com os olhos da carne, mas sabemos da sua realidade. Nós sofremos os ataques. Eles estão acontecendo agora mesmo contra nós, contra o nosso relacionamento com Deus, contra a nossa fé, contra a nossa igreja, contra a igreja de Cristo, contra as nossas famílias. Então eu pergunto a você, como está a sua vida? Os seus olhos espirituais estão abertos? Ou você, meu querido e minha querida, que está aqui nessa manhã, ou talvez você está ouvindo essa palavra, eu quero te perguntar isso, você se tornou parte dessa geração apática, insensível, que não consegue ouvir Deus. Saiba que o inimigo, ele está tentando te destruir. E eu pergunto nessa manhã, aonde estão os profetas como Daniel, que movimentou o comandante do exército de Deus com a sua oração? Aonde estão os pais intercessores? Aonde estão? We sing the song no Ministério dos Jovens. So I'll fight when I'm on my knees and with my hands lifted up. Essa batalha, onde estão os joelhos se dobrando? As mãos que se levantam, os pregadores destemidos, aqueles que estão tampando as brechas, que estão ungindo as suas casas, que estão ungindo os seus filhos, que estão orando com imposição de mãos, que estão lendo a Bíblia em família. Aonde estão os soldados? Será que você conhece os aliados do diabo? Você está lutando contra o inimigo certo, ou você está muito ocupado com as distrações dessa vida, para você ser um bom soldado do Senhor? Você está fazendo tudo o que é necessário para vencer essa guerra espiritual? Eu te pergunto nessa manhã, você crê na autoridade que tem no nome do Senhor Jesus? O que você está fazendo com a autoridade que Deus te deu? Você tem sido um bom soldado ou você abandonou o seu posto e se tornou uma vítima da guerra? Coloque-se de pé. Eu não tenho muito mais o que acrescentar, porque eu creio que o Espírito de Deus já ministrou no seu coração tudo aquilo que ele precisa ser ministrado. Então, a única coisa que eu quero te falar antes da gente orar, não ignore o que o Senhor está falando com você. Não pense na pessoa que não está aqui. Deus está te chamando para sair fora da sua zona de conforto. Não seja rebelde. A armadura vem dele, mas o soldado é você. Em nome do Senhor Jesus, se posicione. Em nome do Senhor Jesus, saia dessa apatia espiritual. Se for necessário, coloque a mão no seu coração e repreenda isso em nome de Jesus. Se posicione. Se posicione. Em nome de Jesus, recebemos, Senhor, a Tua palavra. É uma palavra de confronto, Senhor, mas o Senhor nos confronta porque o Senhor nos chamou. Nós somos chamados, redimidos, escolhidos. Deus, a gente poderia ter nascido em qualquer época dessa história da humanidade, mas o Senhor nos escolheu para ser a geração do fim. E o Senhor não comete erros.
Por isso, Senhor, nessa manhã, quando o Senhor olhar para este lugar, que o Senhor veja soldados que estão dispostos, preparados, alertas para lutar até o fim, em nome de Jesus. Amém.
Você pode se atualizar sobre as atividades da igreja, incluindo mudanças de horário, emergência de neve e outros eventos no nosso website ipboston.org, ou se preferir, confira as redes sociais da igreja. Estamos tendo a campanha da restauração no culto de oração nas quartas-feiras. Participe conosco às 8 horas da noite, apresentando sua família diante do Senhor durante 7 semanas. Durante as próximas semanas, os adolescentes estarão estudando dentro do tema Chamado e Redimido. Nossos estudos bíblicos acontecem toda quarta, 8 horas da noite, no salão da igreja. O ensaio do Ministério de Louvor dos Adolescentes acontece toda quarta-feira no salão da igreja. Novos componentes são bem-vindos. Interessados devem procurar o Johannes para maiores informações. Todos os jovens são convidados para participar das reuniões do One Ministry, que acontecem às quartas-feiras, às 8 horas da noite, no terceiro andar da igreja. Já começamos uma nova série sobre relacionamentos. Os irmãos que desejarem contribuir com seus dízimos e ofertas podem fazê-lo online, através do website da igreja ou no link de doação. E lembre-se, Deus ama quem dá com alegria. O Ministério Jovem estará promovendo um projeto de evangelismo na rua da igreja, no sábado, dia 12 de fevereiro. Adolescentes e jovens que desejarem participar e pais que quiserem ser voluntários podem procurar a Carla ou a Laísla para dar seus nomes. Já retornamos às atividades normais de nossa igreja aos domingos. Escola Bíblica Dominical às 9 horas da manhã, primeiro culto às 10 horas da manhã e o segundo às 6h30 da noite. O uso de máscaras é recomendado pela cidade. Atenção, adolescentes e jovens! Se você ainda não deu seu depósito para o acampamento de inverno no Bereia, no mês de março, procure hoje mesmo a Carla ou ligue para a secretaria da igreja. Já estamos recolhendo a segunda parcela para esse evento. Todos são bem-vindos ao nosso primeiro encontro evangelístico, no domingo, dia 20 de fevereiro, às 2 horas da tarde, aqui na igreja. Junte-se a nós em nossos esforços para conhecer mais nossos vizinhos e compartilhar o amor de Jesus. Este encontro será em inglês. Convide um amigo. Se você deseja uma visita pastoral ou necessita de algum tipo de assistência, ligue hoje mesmo para a igreja. Lembramos aos irmãos que a Secretaria da Igreja funciona de segunda a sexta, de 10 horas da manhã até 6 horas da noite. Compartilhe nosso culto online com um amigo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, Família IP Boston Unidos no Senhor. Pai amado, nós te agradecemos pela bênção de vir adorar o teu nome, ó Senhor, engrandecer o Senhor junto com os nossos irmãos, e te agradeço também porque sabemos que saímos aqui, Senhor, ó Pai amado, carregados da tua palavra para continuar enfrentando, Senhor, o nosso inimigo, sabendo que o Senhor é a nossa vitória. Guarda-nos do mal, abençoa cada um dos aniversariantes com um novo ano de conquistas em teu nome, Senhor amado, e protege cada um dos teus filhos nessa semana. É o que pedimos agora, em nome de Jesus Cristo, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito, seja com todos vocês, meus amados irmãos, agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a igreja do Senhor.